A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Muito bem, estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na sua 98 FM de Apucarana, rádio número 1 da Cidade Alta e também de toda a região, Vale do Ivaí, norte do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando pelo rádio, no seu carro, na sua casa, onde você estiver e também a você que nos acompanha pela internet, o nosso canal do YouTube. Mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista falando de assuntos importantes para nossa região. E hoje o nosso assunto é Marilândia do Sul. Por isso nós convidamos o atual prefeito de Marilândia, Aquiles Takeda, está no seu 8º ano, né? Está no seu 2º mandato como prefeito em Marilândia. Aquiles, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e por tirar esse tempinho na sua agenda aí para bater um papo com a gente. Imagine, o prazer é todo nosso de estar novamente aqui, né, participando juntamente com você, Rodrigo, com o pessoal da Boa Smart, agora também o pessoal da 98, né, podendo falar um pouco da nossa administração, das conquistas, das vitórias e, obviamente, falar com toda a nossa região do Vale do Ivaí, especial Marilândia do Sul, que é a nossa cidade, mas também com essa amplitude, né, Apucarana e toda a região. O Aquiles, então, como eu disse aqui, ele está no seu 8º ano, né? Como prefeito em Marilândia do Sul, foi secretário de saúde, foi, a gente fala, presidente do CISVIR? Isso. Essa é a função. Passou e hoje está também em outras instituições, né, no estado. Quais são? É a CISPAR? Explica para o pessoal aqui. Eu fui 8 anos secretário de saúde, na minha formação sou farmacêutico, né, bioquímico. Aí, posteriormente, nos primeiros 4 anos como prefeito, assumimos o consórcio intermunicipal do Vale do Ivaí, que é o CISVIR, no qual o Beto Preto era prefeito de Apucarana e presidente. A gente fez a sucessão, fiquei 4 anos na presidência do consórcio. Aí fui convidado a ir para Curitiba, lá estamos em 2 consórcios. Nós estamos no Consórcio Paraná Saúde, que é o maior consórcio do estado do Paraná. Hoje nós atendemos 398 municípios, exceto a capital, que é Curitiba. Então, todo o estado é atendido por o Consórcio Paraná Saúde, na questão da atenção farmacêutica e de alguns elementos da questão hospitalar também. Nós temos hoje um orçamento de aproximadamente 300 milhões de reais. Então, é o maior consórcio hoje do Paraná em número de municípios, tem de 9 milhões, né, 398 municípios, em questão financeira também. E, na verdade, hoje, não só no Paraná, mas ele se torna um exemplo para o Brasil. Não existe um consórcio tão consolidado, específico na assistência farmacêutica, como o Consórcio Paraná Saúde. Então, muitas vezes nós somos convidados para ir levar todo esse trabalho que o Paraná executa há 25 anos em outros estados. Ajudamos muito o Ministério da Saúde com alguns parâmetros relacionados à compra. Compramos muito mais barato que vários municípios de grande porte do Brasil. Como exemplo, Curitiba, São Paulo, como capitais, porque nós temos esse poder, esse volume de compra, né? E isso traz a economicidade para os municípios menores. Imagine Marilândia comprar sozinho, agora imagine nós comprar com 9 milhões junto. Então, a racionalidade do dinheiro público. E, logicamente, um consórcio enxuto, um consórcio que se mostrou aos 25 anos com uma eficácia tremenda e com uma expertise principalmente, obviamente, focado na área da assistência farmacêutica. Então, nós estamos lá já na presidência também há 4 anos do consórcio. Agradecer ao governador Ratinho Júnior pela confiança, ao secretário de Estado da Saúde, que hoje é o Dr. César, mas também ao Beto Preto, que foi, porque a gente sempre precisa e necessita dessa parceria com o Estado. O consórcio é dos municípios, mas o Estado é o principal fomentador do consórcio, porque nós temos 93 locais descentralizados de entrega desse medicamento. E deles, 28 são as regionais de saúde. Então, a gente tem que agradecer muito o Estado, o aporte financeiro que é feito, quase 55 milhões de reais é do governo do Estado também. Então, a parceria que temos com o Estado e com o governo federal também, que aporta 55 milhões, e o restante é dos municípios. E estamos na CISPAR, que é a Associação dos Consórcios do Estado do Paraná. Nós somos em 30 consórcios do Estado do Paraná e nós estamos à frente, já também no 4º ano, fazendo todo esse gerenciamento, essa direção da política pública dos consórcios. Nós somos 25 consórcios, igual o CISVIR, que é de consulta e exames especializados, mais 5 de urgência e emergência, que são os SAMUs no Estado. Então, além do Paraná Saúde, a Associação dos Consórcios lá em Curitiba, estamos fazendo esse trabalho aí conjunto com a CESA e com os demais consórcios, com os demais diretores, demais presidentes de todo o estado.
O pessoal fala que o Aquiles deve ter algum irmão gêmeo, porque tá em todo lugar, mas brincadeiras à parte, é uma correria, né? Porque correria. tá em Curitiba, tá em Brasília, em Marilândia como prefeito. Sim, na verdade é bem corrido, né? O segredo de tudo isso que eu aprendi ao decorrer é planejamento, né? Então você tem que ter planejamento em primeiro lugar, planejamento do teu horário, do teu cronograma, das ações, enfim, quando planejamento no seu município, planejamento do consórcio. E o ponto principal que você tem que ter é equipe. Se você tem equipe, você tem tudo. Então eu tenho que agradecer muito que em todos os locais que a gente passou, as equipes são muito competentes. Então, por trás de tudo isso, há N funcionários que estão ali diariamente com capacidade técnica, se dedicando. Então, se você há planejamento e você há equipe, você mais delega, você fiscaliza e delega, e você trabalha ali em conjunto. Por isso que, graças a Deus, onde a gente tem passado, tem conseguido fazer grandes mudanças, grandes conquistas, sempre com sucesso. Mas por quê? Temos planejamento e, graças a Deus, estamos munidos de pessoas boas, competentes, sérias, para executar o trabalho. Legal. Então, esse trabalho também é... Por isso que é interessante a gente trazer o Aquiles aqui, porque além, é claro, de ter sido reeleito prefeito em Marilândia, passar pelo Cisvir compreende toda a nossa região, então é um papo muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre Marilândia do Sul. A gente está num período agora em que acontecem as convenções, né? Os candidatos estão sendo definidos em todas as cidades da região, acontece em Apucarana, em Arapongas, Cambira, em Marilândia não é diferente. E agora, como é que ficou a situação política desse seu grupo? Você já definiu, já foi feita uma definição assim, de quem vai ser o candidato do atual grupo? Como é que está em Marilândia do Sul? Sim, Rodrigo. Na verdade, eu quero aqui até fazer um agradecimento publicamente, a gente sempre tem agradecido, mas eu quero agradecer todo o grupo político nosso. Primeiro, porque nós temos hoje o maior grupo político da cidade, graças à parceria, graças à confiança, graças ao trabalho olho no olho, trabalho sério, de compromisso que nós temos. E o intuito de todas essas pessoas é o bem da cidade. É que a cidade de Marilândia do Sul, ela não pode parar. Ela tem que continuar com o progresso, ela tem que continuar com as conquistas, ela tem que continuar com uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, ela tem que continuar com a infraestrutura, com o esporte, com o lazer, com todos os trabalhos que nós vemos construindo ao longo desses últimos anos. Então essa equipe é uma equipe de sucesso. Às vezes a perfeição ela não existe em local nenhum. Ela não existe a perfeição de uma pessoa, a perfeição de uma administração, a perfeição não existe. Nós tentamos chegar ao máximo dela, é isso que nós tentamos. E trabalhamos para isso. Mas há falhas, tem pontos que têm que ser melhorados, a gente sabe que tem que ser melhorados alguns pontos. Mas a gente trabalha diariamente, a população sabe disso para que possamos melhorar cada vez mais. E eu falo que na gestão pública, ela não é uma meta concluída. Não existe. Nesse momento, se eu falar para você que a meta está concluída, é mentira. Daqui a pouco tem mais 10 demandas, 10 situações. O tempo todo surge uma nova situação, uma nova demanda e a todo momento nós estamos trabalhando. Mas agradecer a toda a nossa equipe pelo sucesso e o grupo que esteve conosco. E para que a gente chegasse na convenção que fizemos, para que a gente chegasse nesse nome, a gente fez várias pesquisas. E desde o início que nós conversamos com todos aqueles que colocaram o seu nome à disposição, a prefeito, a vice, a vereador, enfim, todos os nomes a gente testou através de pesquisas, monitorando o crescimento e desenvolvimento de cada um e dando liberdade para que todos eles pudessem trabalhar. E eu sempre disse ao grupo que aquele que tivesse com maior percentual na pesquisa e com uma rejeição, obviamente, baixa, porque tem que ter esse contraponto, a gente trabalharia para apoiar. E conversei isso com um grupo desde o início. E por isso que eu quero aqui agradecer imensamente a todas essas pessoas, porque todo mundo foi muito honesto, e todo mundo foi muito pronto, e todo mundo teve o mesmo intuito, a mesma concordância. Porque nós chegamos agora à reta final com os nomes, e nós, nesse caminho, não perdemos ninguém. Ninguém saiu insatisfeito, ninguém saiu brigado do grupo, todos estão juntos, lutando pelo mesmo prol. E quem é acostumado a mexer com política, sabe, trabalhar com política, isso é difícil acontecer. Sempre ao decorrer, dá uma briga de um grupo, dá uma briga do outro grupo, sai um, saiu, depois racha. Isso é muito ruim, porque quem perde é o próprio grupo e as pessoas, e a cidade. A briga não é bom.
Então, se você tem um trabalho levado a sério, olho no olho, conversando com todas as lideranças, com todas as pessoas que têm essa vontade, e chegamos agora à reta final e decidimos o nome, e todo mundo continua em conjunto, e até eu tenho falado que o nosso grupo, além de tudo, ainda cresceu. A gente não perdeu nenhum soldado, até disse na convenção, não perdemos nenhuma pessoa do nosso grupo, e além disso ainda ele cresceu, agregou, veio mais pessoas até nós. Isso mostra o trabalho sério que nós temos. Porque não é com falsidade, não é com mentira, não é com enganação, não é ludibriando as pessoas que a gente se constrói um processo construtivo com uma cidade. Então, agradecer a todas as pessoas que esteve conosco. Nós tivemos mais de 50 filiações. Nessas filiações, algum para prefeito, algum para vice e alguns para vereadores. E chegamos agora na convenção com PP, PSD e PL, que são os 3 partidos nossos, com 30 candidatos a vereadores. Alguns foram, por intercorrências pessoais, por motivos pessoais, foram desistindo ao longo desse período que a gente fez as filiações desde abril. Mas agora na convenção nós formamos o grupo, formamos já os pré-candidatos, então nós fechamos com 30 candidatos. E vamos, se Deus quiser, fazer 8 cadeiras do Legislativo. De 9. De 9 cadeiras que Marilândia tem. Isso é o quê? É um grupo político muito forte, com graças a Deus da ajuda de todos. E também daqueles nomes que estavam para concorrer a vice e a prefeito, todos estão juntos também no grupo ainda. Até tivemos na convenção e estavam todos eles lá junto conosco. E chegamos à conclusão, através de pesquisa, da própria vontade popular e, obviamente, também agora do apoio de toda a nossa administração, ao vice-prefeito Valmir Pérez, que teve comigo esses últimos 8 anos administrando a cidade. E também, muitas das vezes, vocês sabem, aqui em Marilândia já aconteceu, e acontece em todo o Vale do Ivaí, às vezes a briga entre o prefeito e o vice. E a separação e a divisão ao longo do período. Aqui nós não tivemos isso. O Valmir ficou comigo 8 anos, 2 mandatos, um trabalho sério, dedicado, teve junto em todas as ações, em todos os planejamentos durante esses 8 anos. E, obviamente, agora se mostrou isso na pesquisa com o percentual e aceitação da população. Então, é o nosso candidato, é o pré-candidato a prefeito do nosso grupo, aprovado na convenção, agora para essas eleições. Está preparado, teve comigo 8 anos, estivemos juntos e vamos estar juntos nos próximos anos, obviamente, para dar sequência a todos esses projetos. Até, inclusive, o lema e o tema da nossa convenção é que Marilândia ela não pode parar, o progresso ela tem que continuar para a cidade. E é isso que nós queremos. Eu moro, nasci, cresci na cidade, eu quero que Marilândia cada vez evolua. E que o Valmir seja melhor do que eu fui como prefeito. Isso é importante para a cidade. E a gente não tem ego no nosso grupo. Pode ver que deu certo durante 8 anos, por quê? Porque a parceria é mútua. Não tem um quer ser mais que o outro, um quer mandar mais que o outro, ou um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Nós não temos isso. Nós trabalhamos em prol e conjunto. Logicamente que as opiniões divergem, se não falar é mentira, mas sempre prevaleceu o diálogo e o bom senso. Isso continuará prevalecendo, se Deus quiser. E tivemos também, após a escolha do pré-candidato a prefeito, precisávamos escolher o pré-candidato a vice-prefeito dessa nova chapa. E da mesma forma, através de pesquisa, através de monitoramento, fomos construindo isso. E será o diretor do Colégio CEPAC, do Colégio Estadual, o professor Ivonei, que também apresentou nas pesquisas, sempre em segundo colocado, um percentual, uma aceitação, já mostrou sua capacidade técnica como diretor do colégio e vem somar também com um grupo político diferente, junto conosco, agora para a campanha. Então, pré-candidato a prefeito Valmir Pérez, o pré-candidato a vice-prefeito o Ivonei, 30 pré-candidatos a vereadores, que vamos fazer 8 cadeiras, se Deus quiser, agradecer aos partidos PSD, PP e PL, uma coligação forte, uma chapa forte de pessoas boas, pessoas comprometidas com a cidade e que, se Deus quiser, dará continuidade a todo esse trabalho e desenvolvimento e crescimento que nós tivemos nos últimos 8 anos de Marilândia do Sul. O Aquiles, agora tem uma questão que é importante, você falou dessa definição aí, e a gente sabe que quando o prefeito indica um sucessor, existem várias formas de ter uma relação. Tem aquele prefeito que se afasta, aquele prefeito que fala, olha, eu tenho o apoio caso ele se eleja, né? O sucessor se eleja mesmo. E aí, ou ele se afasta, tem outros que participam do mandato, tem outros que ficam ali como um consultor, tem outros até que mandam mais que o próprio prefeito. Qual que é a tua intenção? Existe já uma conversa com o Valmir de como vai ser uma eventual gestão do Valmir Pérez
a partir de 2025? Sim, nós temos conversado bastante isso. Na verdade, o grupo nosso é muito forte, como eu disse, e também munido de muitas pessoas competentes. O prefeito não administra sozinho, ele tem que ter uma equipe. A equipe nossa hoje que está, ela é uma equipe eficiente, é uma equipe boa de trabalho, uma equipe que é conhecedora. Gestão pública hoje, as pessoas que estão fora acham que é assim, eu entro lá e amanhã eu faço e desfaço. Não é assim. É muito burocrático, muitas leis, muito entraves, é muita dedicação. E às vezes precisa de um conhecimento sobre a gestão para poder fazer a execução. Não é tão simples. Então a equipe ela já é uma equipe lapidada para isso. É óbvio que ela não é perfeita, como eu falei. Eu creio que 80% da nossa equipe, das nossas políticas públicas, de 80% a 85%, elas são muito bem aceitas e são extremamente produtivas e boas. Óbvio que uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, precisa sempre melhorar e precisa ser lapidado. Mas isso até mostra através das pesquisas quando a gente chega a bater 90%, 91% de aprovação política. Então, graças a Deus, essa equipe é muito boa. Mas nós precisamos, obviamente, ver alguns detalhes que precisam ser ponderados para poder melhorar cada vez mais. Isso cabe ao Valmir, ao Ivonei, à nova equipe de administração fazer essa lapidação, mas a estrutura em si, ela manterá, né, obviamente. Então, como diz, as consolidações, se a gente fosse construir uma casa, né, as fundações e a base, ela ficará para que, obviamente, dê sustentação para esse novo projeto, para esse novo programa, que é a continuação desses 8 anos que tivemos. A questão, se a gente vai ficar junto ou não no mandato, a gente tem conversado bastante, que o primeiro ano nós vamos estar ali. Junto, vamos ajudar, vamos trabalhar. A gente tem um pouquinho de experiência nesses últimos anos que a gente administrou a cidade. Muitos projetos nós não vamos conseguir terminar, porque graças a Deus a gente tem que agradecer ao governo do estado, aos nossos deputados, aos parceiros, porque nós tivemos mais investimento do que até mesmo eu pensei, Rodrigo, vou ser sincero. A gente tinha uma meta esse ano de investir de 15 a 18 milhões e nós vamos passar os 20 milhões de investimento somente no último ano de administração. Eu não estou falando nos últimos 4 anos. Estou falando no último ano. Se for pegar os últimos 4 anos, vai passar dos 50 milhões de investimento. Então, assim, eu estou falando numa cidade de 8.800 habitantes. Estou falando do último ano, nós vamos estar com mais de 20 milhões em obras executando. Então, muitas obras a gente vai conseguir terminar e muitas obras não. Então, tem todo esse processo que a gente vai acompanhar no ano que vem. E até mesmo o Valmir, por mais que ele esteve junto conosco nesses últimos anos, ele precisa ter todo esse conhecimento, toda essa amplitude no dia a dia, né, da administração pública. Então, o primeiro ano a gente vai estar ali, vai estar junto, vai estar acompanhando, vamos estar auxiliando e estar ajudando. E aí, posteriormente a isso, a gente vai ver como vai andar também. A gente temos algumas outras situações que temos como alguns planos, talvez futuros, que a gente tem que ver como vai ficar a política em si, ver como vai ficar as conjunturas dos prefeitos, também ver como que vai ficar a próxima conjuntura a governo, porque o governador Ratinho Júnior também vai para a eleição em 2026, ou a presidente, enfim, que tudo isso é a projeção que eles têm trabalhado, quem será o nome a governadora, vice-governador, quem serão os candidatos a deputado federal, deputado estadual. Então, também começa-se, após a eleição de prefeito, de município, começa-se todo um trabalho na conjuntura estadual. Então, 2026 é um ano que a gente vai sentar novamente e rever todo esse processo. Se a gente vai estar aqui diariamente ou não, se a gente vai trabalhar em um outro projeto, mas a essência estará pronta, porque a equipe vai estar lapidada, nós já vamos ter quase um ano com o Valmir diariamente trabalhando, então ele também vai pegar toda essa visão administrativa, todo esse planejamento, e independente se em 26, 27 a gente tiver ou não tiver dentro, eu sempre falei e sempre vou falar isso. O Valmir é uma pessoa que eu tenho extrema consideração e o meu respeito. E eu até ontem na convenção fiz uma fala que muitas vezes as pessoas falam assim, mas talvez o Valmir ele não tenha a oratória perfeita, às vezes escorrega aqui, escorrega lá. Para administrar uma cidade, não precisa ter a oratória perfeita. A oratória você se constrói no dia a dia, você se aperfeiçoa, você estuda. O que você tem que ter é caráter. E caráter o Valmir tem. O que o Valmir tem caráter, ele tem trabalho, é um cara trabalhador, todo mundo sabe disso, é comprometido e é sério. Então, isso que vai fazer a nossa próxima administração ter sucesso, como teve há 8 anos conjunto. Então, assim, independente da gente estar ou não, eu vou estar sempre como um conselheiro. Eu falei para ele, o que você precisar, Valmir, você tem meu número, você sabe onde eu moro, você pode me ligar. Pode ser meio-dia, 11 horas, 6 horas da manhã ou 2 horas da manhã.
Nós vamos sentar e vamos conversar e vamos resolver o problema conjunto. E se não der para resolver, nós vamos chorar junto, pelo menos. Mas nós vamos estar sempre juntos. Então, assim, pode ser que esteja em 26, 27 dentro da administração, pode ser que não, mas como conselheiro, como parceiro, como amigo. E o dever nosso um com o outro é um ajudar o outro. É interessante porque não é aquela questão assim, vou te dar um apoio agora, vou te apoiar como prefeito, se você ganhar, cara, se vira, a vida é tua, não é assim. O que o Valmir precisar, então você está assumindo um compromisso aqui de realmente, já assumiu o compromisso com ele, está apenas externando isso agora, de ajudar nessa gestão. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Aquiles, com relação à formação dessa chapa majoritária em Marilândia com o Valmir e com o Ivonei, né? A gente tem perfis, né, diferentes. Então, como tem um perfil agora diferente, nessa gestão Aquiles e Valmir, você se destaca em uma forma, o Valmir se destaca em outra. Como que você pode caracterizar essa nova união para, quem sabe, uma gestão futura? Sim, Rodrigo. Como você disse, assim, eu vou estar ali como um conselheiro, como uma pessoa para poder ajudar e somar, mas, logicamente, respeitando o espaço do Valmir, que será o prefeito, e quando solicitados, né? Vamos supor, chega lá em 2026, ele nunca mais liga para mim, né? Aí não tem como, né, Rodrigo? Aí como que eu vou fazer? Aí não tem como, mas é brincadeira que a gente conhece o perfil do Valmir e tudo mais, e isso não irá acontecer, mas eu até brinco, eu falo assim, eu estarei lá, só ligar e me chamar. Se precisar, se não precisar, sucesso, conte conosco e vamos pra cima, né? Porque senão não tem como, né? Você automaticamente ligar, faz isso, faz... Não existe. A gente tem que saber respeitar o espaço de cada um. Eu sempre falo isso. Tem que saber respeitar o espaço. Meu mandato, ele termina agora 31 de dezembro, né? Então, agora 31 de dezembro, dá o encerramento da nossa administração. Então, após isso, eu tenho que saber respeitar isso e tenho que entender, eu sempre falo isso para todo funcionário, a gente tem que entender a hierarquia. Entendeu? Então, isso é o princípio de qualquer administração. Então, se solicitado, nós estaremos lá para ajudar. Sobre a questão da composição entre Valmir e Ivonei, eu acho que é uma composição que enriquece o nosso grupo, porque são perfis totalmente diferentes, né? O Valmir é um agricultor, na verdade, já foi vereador, já foi vice-prefeito comigo 8 anos, já está dentro da administração pública, mas tem um perfil mais voltado para a área da agricultura, para a área de serviços urbanos, né? Para a área mais voltada às estradas rurais. Para quem não conhece... Para quem não conhece o Valmir, de repente, de outra cidade aí, que está ouvindo essa história aqui, está ouvindo essa entrevista, Valmir é o cara que pega na enxada, o cara que vai pro trabalho. Sempre foi esse cara muito trabalhador, né? E aquele cara que ajuda, tem uma enchente, tem uma família, pegou fogo na casa, ele vai lá ajudar. Ele é aquele cara prestativo. Sempre, esse é o perfil do Valmir. E sempre foi, né? O Valmir é muito prestativo, você usou a palavra correta, sempre tem ajudado muitas pessoas em todos os momentos. E ele é aquele cara 24 horas, né? Você pode ligar para ele 2 horas da manhã, domingo, sábado, deu uma ocorrência, ele tá lá, deu um problema, ele tá lá. Então, assim, ele é muito presente. E nesses 8 anos esteve presente junto conosco na administração. Então, ele tem mais esse perfil. O Vonei já é professor, né? Já foi diretor do colégio, acho que 3 ou 4 vezes, não me lembro agora, recordo exato. Mas já tem um perfil já mais voltado para a área da educação, obviamente, e já também não tem aquela administração dentro do poder público, mas a escola ela é pública, então ele tem a noção da administração pública também. Então eu acho que vem somar, são sentidos diferentes, né? O Valmir traz mais a questão do trabalhador, a questão da zona rural, a questão da agricultura, lembrando que Marilândia é um polo agrícola, hoje a economia que mais fomenta na cidade é a agricultura, a questão dos serviços urbanos, acompanha todos os processos nossos de infraestrutura, então ele traz mais essa pegada. O Ivonei vai trazer mais a pegada da educação, mais a pegada pedagógica, vamos dizer assim, né? Mais técnica. Então eu acho que é uma soma perfeita e também eu acho que são públicos diferentes, até tenho falado isso, porque o público talvez a gente do eleitor do Valmir é um, o público do eleitor do Ivonei é outro. Eu digo que a política, ela sempre é o quê? Soma, ela não pode diminuir, mas sempre é soma. Então eu acho que soma na questão de conjuntura administrativa, porque são perfis diferentes, e vejo também que soma na questão política, porque são pessoas que têm mais adaptação, têm mais carisma um com o outro, e agora junta tudo no mesmo, vamos dizer assim, tudo no mesmo grupo, tudo no mesmo
bolo ali e vamos fazer a cidade continuar desenvolvendo, continuar com o progresso e com as melhorias. Interessante. A gente está acompanhando e é um ano muito importante para todas as cidades, né? O Aquiles também tá acompanhando, porque sabe das negociações, das conversas, das intenções de voto em outras cidades, né? Então, o que a gente está falando aqui nesse momento específico de Marilândia, tenho certeza que está acontecendo aí na sua cidade, onde você está nos acompanhando, está nos assistindo. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando agora, é o programa Rodrigo Carvalho Entrevista, uma parceria entre os estúdios da Boa Smart e a Rádio 98 FM. Aliás, grande abraço para Mary Pichelli, que está nesse momento nos estúdios da Rádio 98, comandando todo o trabalho aí. Abraço para Mary, nossa locutora favorita. Bom, Aquiles, você já falou que você vai ajudar o Valmir, você já falou que você tem essa intenção aí de estar presente realmente para o que ele precisar, principalmente nesse primeiro ano, mas por esses cargos que você exerceu, por essas funções que você exerceu, essa aprovação que você teve nesses anos de mandato, claro que o pessoal fala, né? O Aquiles é um cara que, certeza que na próxima ele vai sair candidato a deputado. É uma intenção sua? É um pensamento seu também representar, de repente, não só a sua cidade, mas uma região? Sim, Rodrigo, eu digo, logicamente, não pode falar que não é um sonho, que às vezes você não tem vontade. Imagine que prazer seria representar uma região do Vale do Ivaí, uma região tão potente, na Assembleia Legislativa do Estado. A gente que já colocou o nome a prefeito nos últimos 8 anos aqui na cidade e conseguimos colocar em prática, então não podemos falar que não é um sonho. Lógico que é um sonho, que é uma vontade, lógico que ficaria muito feliz representar o Vale do Ivaí, nossa região tão rica. Só que a gente também tem que trabalhar, eu sempre digo, eu sou não posso falar que não sou político, né, porque eu nunca tinha sido político, né? Então a primeira vez que candidatei, para as pessoas que estão me ouvindo, foi a prefeito. E graças a Deus a gente ganhou. Então eu tive com 27 anos a primeira candidatura a prefeito, fui reeleito com 32. Então assim, minha primeira experiência já foi como prefeito, né? Eu não era do meio político, né? Fui secretário, mas eu era do meu pai, minha família era toda a parte empresarial e professora. Então não vivia esse convívio. Mas hoje se torna, obviamente, também um político. Eu digo que nesse novo modelo de política, primeiro que eu sou mais técnico do que político. Quem trabalha comigo sabe disso. Então eu falo assim, hoje o técnico político é importantíssimo para a gestão. E são poucas pessoas que têm esse perfil. Muito é só político ou só técnico, mas precisa ter o técnico político para desenvolver as ações, ter conhecimento e ter todo o jogo de cintura de articulação. Então, isso que eu falo que nós somos técnico político. E a questão que eu acho que de realidade desse projeto ser construído, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, Rodrigo, eu falo assim que o candidato ele tem que sempre colocar em primeiro lugar a cabeça, né? O raciocínio, o planejamento e não agir pelo estômago, né? De uma vez, na força, na impulsão. Então eu sou muito cauteloso. Eu sei que é uma candidatura extremamente difícil. A nossa realidade dos municípios do Vale do Ivaí são pequenas, infelizmente. São municípios de 10, de 8 mil habitantes, de 5, de 15. Então isso dificulta um pouco o processo. Eu saí do município de pequeno porte, que é Marilândia do Sul, 9 mil habitantes. Então a gente sabe que não é fácil construir isso. E às vezes também não adianta a gente colocar o nome à disposição e chegar lá na frente, ter uma votação 15, 20 mil, 18 mil, 10 mil, 25 mil e não chegar à cadeira, obviamente, de deputado. Então a gente tem que trabalhar isso com muita cautela, com muita calma, com muito planejamento e ver se há real condição disso acontecer ou não, desse projeto se concluir. E eu digo o seguinte, ao futuro a Deus pertence. O que a gente tem que ter é trabalhar tranquilo, com a cabeça, aquilo que tiver para ser, aquilo que tiver traçado para acontecer na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas, irá acontecer naturalmente. Se acontecer, amém. Se não acontecer, tá bom. Vai abrir outra porta, fecha uma, abre duas e aí por diante. Sem estresse, sem muita aquela ganância disso acontecer isso ou daquilo, normal, naturalmente. Mas vejo que não descarto essa possibilidade, mas vejo uma possibilidade hoje, sinceramente, analisando, muito difícil, devido a todo esse processo que eu relatei, mas, como se diz, a futura a Deus pertence. Aquiles, queria agradecer demais sua participação, sua presença aqui e essa explicação também para a população, né, de como surgiu essa definição, como você chegou no nome do Valmir, no nome do Ivonei, para te suceder
proceder, né, depois dessa campanha. Claro que se a população decidir nas urnas, que essa seja a vontade da população. Mas a gente agradece muito, em nome da 98, da Boa Smart, a sua participação, a sua presença aqui no nosso programa. Imagina, Rodrigo, nós que agradecemos o convite. Obrigado, Rodrigo, você que é sempre nosso parceiro, a Boa Smart. Já estivemos aqui várias vezes, que Deus abençoe, ilumine o seu trabalho. Agradecer a todo o pessoal da 98 também, essa grande rádio de sucesso no Paraná. Deus abençoe todo o pessoal. E conte conosco Marilândia do Sul, o Vale do Ivaí. Estamos trabalhando, graças a Deus. Agradecer a toda a equipe, todo o nosso grupo político novamente. E as obras estão ocorrendo em todas as áreas, saúde, educação, esporte, lazer, turismo, em todos os bairros da nossa cidade. Tentamos contemplar o máximo, batemos todos os recordes de investimento. Então, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a toda a população que confiou em nós e a equipe que anda conosco. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, Aquiles. Obrigado a você que nos acompanhou aqui na 98. O programa Rodrigo Carvalho Entrevista sempre vai ao ar às segundas e quartas-feiras, 7h30 da noite, na 98 e no YouTube. Grande abraço e até o próximo programa. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.